Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Conquistar, diretamente do Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Luiz Cláudio, sou professor de Filosofia aqui do Centro de Mídias e vamos juntos conquistar. A nossa aula, então, o nosso conteúdo que nós vamos acompanhar é o seguinte, é a aula 12, de Filosofia, vamos falar de política, Política para quê? Para que a política? E o objeto de conhecimento é a filosofia política. Então, diante dessa questão, vamos aí à nossa dúvida. Muito bem, o momento da nossa dúvida, nós estamos falando de política, A política é um tema muito interessante, muito importante. Então, qual é a dúvida que eu vou lançar para vocês? Você gosta de política? Por que você gosta de política? Qual a importância da política? Então, é uma dúvida para que a gente possa, então, refletir sobre esse tema. Vou deixar com vocês aí um tempinho, vamos pensar. Vamos tirar então a nossa dúvida em relação à questão da política, Política para quê? Qual a importância da política, Então, o que é política? Nós temos que entender primeiramente esse conceito, que é um conceito que muitas vezes, pelo menos nos tempos de hoje, ele está muito perdido, Está muito defasado, tem muitas nuances diferentes sobre o que é a política. As pessoas dizem que não gostam de política, há quem diga até que odeia a política, Então, mas o que é de fato a política? Bom, a política vem de uma palavrinha grega chamada polis, que quer dizer cidade. Eram as cidades-estados gregas. Então, a política, pegando a ideia de cidade, ela designa o quê? Ela designa uma atividade humana, exercida pelas pessoas, pelo ser humano, que se refere ao bem comum. Então, quem vive na cidade? As pessoas. Para viver na cidade, nós queremos viver bem. Só que a cidade, ela não está solta, Ela é organizada e ela é governada por alguém, por um grupo, que nós chamamos de pessoas políticas, que estão ali para fazer esse trabalho. Mas para quem? Para o bem comum. Portanto, a política, então, é esse olhar para o bem de todos que vivem na cidade. Essa é a origem da palavra política. Então, a tradição grega, ela vai dizer que é uma arte de governar a cidade. Então, é governar a cidade e o governo dos cidadãos que vivem naquela cidade. Então, isso aqui é um ponto fundamental para que a gente comece a entender o que é a política, tá? É para o bem comum. É a arte de governar a cidade para o bem de todos. Então, esse é um ponto fundamental. A gente vai conceituando o que é política, tá bom? Vamos aprofundar um pouco mais, então. Quando a gente fala de política, então, de filosofia política, aí nós já estamos falando de uma reflexão filosófica acerca do que é a política. Então, essa reflexão vai contribuir para quê? Para que a nossa educação, enquanto cidadãos que habitam a cidade, nos fornece uma base para o exercício da cidadania. Então, a reflexão da filosofia política vai nos dar, então, essa ideia de que nós precisamos pensar juntos como governar a cidade. É o exercício da cidadania, é a participação das pessoas que vivem na cidade. Ninguém pode decidir por mim. É um conjunto de pessoas, de relações que se estabelece dentro dessa condição onde pessoas são escolhidas para exercer um poder ali de cuidar da cidade para nós, para as pessoas.
Então, ela nos faz pensar o quê? Numa política como atividade que diz respeito à vida pública. Então, não é a vida privada, a vida particular. Quem atua no campo político está ali olhando para a vida pública, ou seja, a arte de governar, a arte de gerir os destinos da cidade. Então, esse destino da cidade é que vai fazer com que nós, né, que vivemos na cidade, a gente, então, tenha uma vida saudável, uma vida onde tem que ter trabalho, tem que ter saúde, tem que ter educação. Tudo isso aí, salário, né, tudo isso passa pela política. Então, é a arte de governar todos esses elementos para que as pessoas possam, então, conviver bem na cidade e ter uma vida digna, né? Então, por isso que é importante a reflexão filosófica sobre a política, para a gente não ficar, né, pegando a política como uma profissão, né, como algo errado. Né? Não é. A política é para o bem comum. Tá bom? Então, vamos nos alertar para esse ponto aí. Então, vamos continuar aqui fazendo a nossa reflexão aqui, que é a nossa filosofia política, né? Então, vejam bem, quando a gente pensa em política, nós estamos pensando na melhor maneira de organizar a nossa vida coletiva. Ninguém vive só numa cidade, nós vivemos coletivamente. Nós vivemos em bairros, né? Nós vivemos em ruas, onde nós nos relacionamos com outras pessoas. Então, nessa relação coletiva, nós temos as instituições políticas. O que são as instituições políticas? São os partidos políticos, são as instâncias de poder. Então, nós temos o poder executivo, nós temos o poder legislativo, nós temos o poder judiciário, que são responsáveis, então, de atuar, né, nessa vida coletiva politicamente. E nós temos também as práticas sociais, que é justamente a vida comunitária, que é o quê? A escola, a saúde, a segurança, né? Tudo aquilo que faz parte, né, que nós precisamos para que a gente possa viver na cidade, né? Então, essas instituições, né, os partidos, né, tudo isso que existe para o bem comum. Voltando novamente, né? Não estão ali para o bem pessoal, mas para o bem da coletividade. Tá certo? Esse é outro ponto importante de pensar a política. Continuando aqui, vamos lá. Discutir política é referir-se ao quê? Ao poder. Então não tem para onde correr, né? Falar de política é falar de poder. É uma relação de poder. Mas cada um nessa relação tem a sua definição, tem a sua forma, né, de interpretação e também a sua maneira de lidar com o poder. Porque o poder é a capacidade ou a possibilidade de agir, de produzir efeitos desejados, vocês podem acompanhar comigo aí, ó, sobre quem? Sobre indivíduos ou grupos humanos. Então, aqui na política, quando a gente fala de relações de poder, nós estamos falando de pessoas que recebem o poder, né, recebem essa força do poder para exercer em prol do bem das pessoas. Né? Por isso que você, então, escolhe uma pessoa para te representar na política. Né? Um governador, um prefeito que está te representando. Continuando. Então, nós vamos ver, então, que o poder, ele supõe dois polos. Quando a gente fala de relações de poder, né? Ele supõe o polo de quem exerce o poder e de quem sofre o poder sobre si. Quem exerce o poder é aquele que detém, né, o poder, que é dado a ele. A polícia tem um poder que é dado pelo Estado, né? Então ele exerce esse poder. Então é uma relação, é um conjunto de relações pelas quais indivíduos ou grupos interferem na atividade de outros indivíduos ou de outros grupos. Então vocês podem ver aí que a política ela é fundamental, né? Ela é importante para a nossa vida. Por que ela é importante? Porque nós vivemos numa sociedade onde há essas relações de poder. Então, as pessoas exercem determinados tipos, né, de força e outras pessoas estão ali para acompanhar.
Então, o poder está relacionado com a cidadania também, com a nossa relação com esse poder. Ele não é um poder para me coagir, ele não é um poder para me impor, para pisar em mim, né, para me dominar. Não. O poder colocado na relação da política é para que as pessoas tenham a força, né, necessária, eles tenham ali o aval, né, da sociedade, para que eles possam exercer esse poder e fazer leis, fazer projetos, né, criar escolas, criar mercado de trabalho. Para quê? Para que as pessoas vivam bem, porque a maioria das pessoas vivem nas suas casas, no seu trabalho, vivem disso. E vivem na cidade e precisam de alguém para cuidar da cidade, inclusive, né, do orçamento da cidade, dos impostos que são gerados na cidade. Tudo isso, pessoal, não tem um dono, né? Não é do governo, não é, né, de um presidente, de um vereador, de um político. Isso é do povo, que é exercido por essas pessoas para que eles possam, então, a partir daí, né, distribuir para que todo mundo seja feliz na cidade. Esse é o objetivo da política, ser feliz na cidade. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês, né, mudem um pouco se vocês tiverem um conceito negativo da política, tá certo? Então, vamos agora verificar aí o nosso checklist. Então, pessoal, aqui nós estamos aqui com o nosso quadro, né, apresentando para vocês aqui o checklist dos conteúdos, né, que nós verificamos aqui sobre o tema da política. Então, a primeira coisa importante, né, anotem aí, façam um xizinho aí, um checklist, né, vai ticando aí as questões. Olha, o que é política? Então, a primeira coisa, política não é corrupção, política não é uma coisa negativa. Né? Política não é coisa podre. Né? A política, ela é a arte de governar a cidade para o bem comum dos seus moradores da cidade. Então é por isso que ela é governada por pessoas. Né? Pessoas que são escolhidas, são tiradas do meio do povo, algumas pessoas, para que elas possam, então, serem gestoras. Né? Ou seja, elas vão cuidar, né, de tudo aquilo que está relacionado com a cidade. Dinheiro, né, os recursos que são, né, tirados ali dos impostos, e vão aplicar isso, né, nas coisas necessárias para as pessoas, na saúde, na educação, na segurança das pessoas, gerando emprego para as pessoas. Né? Então, tudo isso aí faz parte do que é política. Tá bom? O nosso salário tem a ver com política. Então, quando a gente diz que não gosta de política, nós estamos, então, negando tudo isso. Né? Outro ponto, a filosofia política. Aí é uma reflexão, a filosofia vai fazer uma reflexão sobre o que é a política. E é por isso que ela vai tirando, né, essas ideias negativas de que política é corrupção, de que política não presta. Então, é uma reflexão para mostrar que a política é fundamental, que a política é importante e que a política é o único meio que existe para que as pessoas possam viver bem na cidade. É através das questões políticas. Né? Não tem como sair disso, a não ser que se mude a organização das sociedades. Né? Mas não é assim que funciona. Então nós temos que ser pé no chão. Né? Outro ponto, política e relações de poder. Nós vivemos numa cidade onde as pessoas se encontram. Né? Existem comércios, existem bancos, né? Existe a Secretaria de Saúde, existem hospitais, né? Existem escolas, igrejas. Em todo esse conjunto, né, de instituições e locais onde as pessoas convivem, há uma relação de poder. Né? Então, a política, ela traz essa relação de poder. Mas não é um poder que manda no outro. Não é um poder que está ali para dominar o outro, para conduzir o outro, para comprar o outro. Não, é um poder que está ali para que a pessoa exerça em nome de alguém. Quem é esse alguém que assina? É o seu voto,
né? Quando você elege alguém, você está dizendo, olha, eu dou para você o poder para que você possa me representar lá na Câmara dos Deputados, lá na Câmara dos Vereadores, né? Na filosofia da questão política. E, por fim, nós falamos de que a política é importante. Por tudo isso que eu estou falando aqui, então a política é importante. Deu para vocês perceberem, né, que é fundamental, né, além de importante, ela é fundamental para que as pessoas possam viver bem numa cidade e, a partir daí, então, ela se organiza e ela vai fazer o bem para todos, né? Para ricos, para pobres, para trabalhadores, para empresários. Por quê? Porque tudo passa pelo viés, né, da política, que é a arte do bem comum. Beleza? Tranquilo? Vamos agora para a nossa dica. É o momento da nossa dica. Eu quero que vocês anotem aí as dicas que vão ser dadas para você agora. Vamos lá. Ó. A nossa primeira dica, anote aí, é a filosofia política. Então, vocês podem ver que a filosofia ela atua em vários campos, né? Tem a filosofia da religião, a filosofia do esporte, né? A filosofia da arte. E nós temos também, além dentre outras, a filosofia política. Todas as questões que antecedem a palavra filosofia, quer dizer uma reflexão acerca de. Então, aqui, filosofia política é uma reflexão rigorosa, radical, pautada na realidade desse elemento, dessa situação chamada política. Então, quando a gente falar de filosofia política, vocês estão sabendo que nós estamos falando não só de política, tá? De partido, disso. Nós estamos falando de uma reflexão voltada para toda essa dimensão que envolve a política. Então, ela passa pela relação de poder, ela passa pela questão da cidadania, ela passa pela questão da democracia, né, pela organização das sociedades politicamente. Então, é uma reflexão ampla, é uma reflexão de conjunto, né? Mas é uma reflexão que vai, né, além de uma visão banal, de uma visão superficial do que seja a política. Ela vai a fundo, né? Ela vai nas raízes do problema, né? Ela vai lá buscar e refletir aquilo que muitas vezes as pessoas não percebem, ou que muitas vezes as pessoas não param para pensar. Então a filosofia ela vai dar essa cutucada lá e dizer, olha, acorda, espera aí, que política não é só isso, né? Então essa é a note 1. Vamos para a nossa dica 2. Nós temos então aí, ó, que a política ela vai estar relacionada com a questão do poder, tá, pessoal? Então essa é a dica. Sempre que nós falamos de política, nós estamos falando também de uma relação de poder. Então, quando a gente fala discutir política, referir-se ao poder, é porque vocês sabem como funciona, né, hoje a política. Então, existe toda uma disputa no campo político. Porque o campo político também é um campo ideológico. Então, quando você vê assim vários partidos, né, dentro da questão política, cada partido ali ela representa, né, uma camada da sociedade. Cada partido, muitas vezes, tem uma ideologia voltada para um tipo, né, de ação perante as questões relacionadas à vida do povo, à vida das pessoas, né? Então, mas essas pessoas, a maioria das pessoas é o povo, né? São a grande maioria. E tem uns poucos ali que estão ali para representar essa grande maioria. Então, é uma relação de poder. Mas a política, ela não existe só, né, lá no Congresso Nacional, né? Não, ela existe também na nossa casa, ela existe também na religião, na igreja, né? Ela existe também na escola, quando tem grêmio estudantil, quando tem, né, eleição para diretores. Então, todo isso que organiza a sociedade, qual seja o seu campo, está ligado com a política. Agora, o que é importante aqui para a gente finalizar a nossa dica? O mais importante é saber que toda política, né, toda vez que há essa relação, essa arte de governar em algum lugar, os bens do coletivo, os bens das pessoas, é para governar para o bem comum. Tá? É para o bem comum da coletividade. Tá certo? Anotaram?
Beleza, então vamos aí para o nosso encerramento. Então, pessoal, chegamos ao final aqui do nosso Conquistar, né? Espero que vocês tenham aprendido aí coisas novas sobre o que é a política. E olha, não esqueçam também aí de participar, né? De pesquisar, aprofundar esse conteúdo. E também, né, de nos acompanhar aqui, ó. Nós temos aqui o Semean, nós temos o @Centro de Mídias _AM. E lá nos marque lá, né, no hashtag Projeto Conquistar Seducan. Tá certo, pessoal? Tchau, até a próxima.